Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E uma coisa que eu tenho notado muito atualmente, né, deve ser porque agora eu já tenho uma família e tudo mais, é que o algoritmo das redes sociais vive me mostrando vídeos de mães, pais, psicólogos, enfim, falando a respeito de quais desenhos que eles não aconselham uma criança a assistir, desenhos que eles não deixam seus filhos assistirem. E é engraçado, né, como eu vejo vários desenhos assim que aparentemente não tem nada demais, mas para eles, sim, é algo prejudicial à criança. E sim, por um lado eu entendo que existem desenhos que realmente foi meio que comprovado que podem sim trazer prejuízos para a sua criança. Por exemplo, o caso do Cocomelon, por conta de muitos motivos. Um dos grandes problemas desse Cocomelon é que tem muito estímulo para criança, e já foi comprovado, tem vários vídeos e tudo mais, tanto é que isso é um material que não entra aqui em casa. Mas é engraçado que eu vi muitos pais falando que não deixam seus filhos assistirem desenhos como Bluey, ou Patrulha Canina, Pocoyo, sim, Pocoyo, Peppa Pig e vários outros desenhos que muitos pais discutem a respeito, se é benéfico ou não para a sua criança. Eu acho que isso depende de família para família também, mas aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que essas controvérsias relacionadas a programas infantis ou desenhos infantis não é algo de agora, não é algo que surgiu graças a esses vídeos falando a respeito de tal desenho é educativo, mas não é tão educativo assim. Isso é mais antigo do que parece. Inclusive, vários desenhos e programas que muitos pais e mães atualmente citam como exemplo de programações benéficas para o seu filho, lá no passado já causaram algumas polêmicas. Vamos começar pelo primeiro desenho da lista, que é um desenho educativo, inclusive já foi ao ar na TV Cultura, mas que já causou muita polêmica e controvérsia por aí. Caillou é um seriado de televisão canadense que foi lançado em 97, que na verdade foi baseado em uma série de livros franceses pré-escolares. Entre os temas abordados estão família, comportamento social e as suas emoções. E até então eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma polêmica relacionada a esse desenho. Até que na internet começaram a aparecer para mim várias matérias falando a respeito de pais que não gostavam do Caillou. É dito que, ao contrário da maioria da programação infantil, o Caillou quase não faz nenhuma tentativa de educar o seu público jovem, e que também não há lições de matemática, ortografia ou contos de moralidade. Aqui o motivo, eu também concordo, tá? Em vários episódios, digamos que ele tenha comportamentos de uma criança bem mimada. E ao invés dos pais repreenderem esse comportamento, não repreendem. E muitos pais acham isso controverso. Eu detesto legumes, eu quero bolinhos de chocolate. Bolinhos são para sobremesa, Caillou. Vamos, Caillou, vamos passear no parque. O circo é amanhã. Não, é hoje. Ele me ajude a preparar o café da manhã. Não, eu não quero. Na época que eu já assisti esse desenho, eu devia ter uns 7 anos. 2001, então eu já tinha 7 anos. Questionava, eu ficava, nossa, tem mais paciência que Jó. Por que você fez isso com a Rose? Eu não gosto da Rose. Eu não quero tomar banho. Por que está vestido assim? Eu não tenho nenhuma roupa. Os pais não estão colocando de castigo? Os pais não estão repreendendo o seu comportamento? Rose estava vestindo a sua camiseta favorita. Camiseta urso. A Clementine é uma besta. É, você é besta. Tem até um episódio de Family Guy que zoa com isso. Seja um sobrevivente de câncer e essa série seja inspiradora. Mas Caillou não era sobrevivente de câncer. O pai de Caillou, que tinha pouca testosterona, estava apoiando a birra de Caillou. Parece que você está usando o que Rachel Maddow usaria no Pumpkin Patch. Muita gente também tem essa mesma percepção. Em uma coluna do National Post, Tristan Hopper identificou o Caillou como possivelmente o programa infantil mais universalmente odiado do mundo. Porque ele age como uma criança mimada e não tem nenhuma consequência relacionada a isso, nenhuma conversa, nem nada, né? Poxa, guri, não precisava agir dessa forma. Nem sempre as coisas são do jeito que você gostaria que fossem.
até a Super Nani concorda com isso, que a gente tem que impor limites na criança, porque esse desenho aqui ninguém colocava. O New York Times escreveu: Caillou olha para o mundo através dos olhos de seu homônimo de 4 anos e pega as lições nem sempre tão simples da vida e as apresenta de uma maneira que as crianças em idade pré-escolar possam entender. Outros também citaram que o desenho era um reflexo realista de uma criança em idade pré-escolar. Claro que isso foi mudando, né, conforme as temporadas foram passando. O Caillou, na verdade, tem várias temporadas, eu só me lembro daquelas antigas da TV Cultura. Dizem que esse problema, né, do Caillou agir como uma criança mimada era mais na primeira, na segunda e na terceira temporada. Depois disso, perceberam que, opa, temos que alterar algumas coisas aqui, mas mesmo assim, muitos pais ainda não gostavam do desenho e não queriam seus filhos assistindo ele. Mas agora vamos falar de um outro programa infantil que, assim, você vê, você fica pensando o que tem de errado nele, né? Tão bonitinho, tudo fofinho. Eu amo vocês, vocês me amam, somos uma família feliz, não é, Barney? Barney é dinossauro da nossa imaginação. Gente, eu amava Barney, tá? Falo mesmo. Eu gostava bastante, já fui até em um showzinho do Barney. Amo vocês, vocês me amam. E eu nunca vi nada de errado no Barney, sempre achei ele um dinossauro super inofensivo, mas vocês acreditam que até o Barney gerou polêmica? O Barney, gente, não tem nada demais no Barney, coitado. Barney e seus amigos foi ao ar pela primeira vez em 1992 e a partir daí ganhou uma imensa popularidade, sendo também focado em crianças com idade pré-escolar. Para vocês terem ideia, o Barney começou a ser odiado por não uma pessoa, duas, mas muitas pessoas. Muitas pessoas também destilavam o seu ódio contra o Barney na internet. E você deve estar pensando, né? São crianças? São adolescentes? Não, em alguns casos até mesmo adultos. As pessoas começaram a criticar o Barney por conta do seu comportamento bonzinho, amável. Muitos adolescentes e jovens adultos o criticavam por ser meloso, por ser aquela coisa assim, eu amo vocês, vocês me amam, e tá sempre tudo muito bem, nunca tem um problema, nem nada. E muitas pessoas começaram a ver problema com isso. A Universidade de Chicago observou que o Barney recebia mais hostilidade do que qualquer outro ícone cultural popular que ele poderia imaginar lá na época, né? Anos 90. Os pais admitiam uma antipatia cordial pelo dinossauro e nenhum aluno admitiria que gostava do Barney. Eu acho que aqui no caso tá falando dos adolescentes, né? Porque foi uma febre entre as crianças. Também citam que no programa do Barney tinha a recusa em conhecer a existência de realidades desagradáveis. Porque sempre tava tudo muito bem, tudo muito bom, o Barney lá sorrindo, as crianças cantando. Muita gente via isso com maus olhos, tipo, isso não vai educar o meu filho pro mundo real. Só que eu acho que a gente tem que entender que nem todo desenho, seja ele para aquela fase, assim, pré-escolar ou não, nem todo desenho ele é feito com esse intuito de educar o seu filho para alguma coisa. Tem alguns que sim, tem outros que não. Tem alguns que focam mais em ciência, outros focam mais em biologia. Mas tem alguns que, tipo, o foco não é esse. Talvez seja o caso do Barney. Foi algo feito para crianças. Tudo bem, né, que a gente sabe que nós temos que ensinar sempre os nossos filhos que momentos ruins acontecem, faz parte da vida. Mas se quiseram criar algo assim para as crianças, eu não vejo problema, até porque o seu filho não vai ficar 24 horas por dia assistindo Barney. Como exemplo aqui, por exemplo, eu assistia muito Barney. Eu amava o Barney. Em compensação, eu também assisti o quê? As Aventuras de Babar, que ensina a gente a lidar com momentos difíceis. E outro também que eu assistia e que assim, cara, que desenho fenomenal, ainda quero fazer um vídeo aqui falando a respeito dele, As Histórias do Velho Urso, que dava altas lições de vida pra gente. Eu até acho esse desenho meio filosófico e eu queria muito fazer um vídeo, né, das Histórias do Velho Urso, focando em alguns episódios que tem muito a ver também com filosofia, olha só que legal. Ou então, no caso, tinha também a Mena, que era exibido aí nessa época, e a gente aprendia também altas lições com a Mena. Tenho até um vídeo já falando a respeito desse desenho. Então, por mais que eu assistisse Barney, eu também tinha acesso a outros desenhos que tinham um repertório diferente, então não fez mal pra mim. Agora, o problema, né, quando a criança ela vive nessa redoma de vidro e até uma certa idade tudo bem, até compreensível, mas eu acho que depois disso ela tem que começar a compreender um pouco melhor a realidade, né, de pouquinho em pouquinho, que terão dias bons, dias não tão bons assim. Apesar de todo o ódio, muitas pessoas diziam que sim, o programa tinha uma grande quantidade de material educacional.
Mas outros criticavam o programa pela falta dele. Vai entender, algumas pessoas achavam que sim, tinha um valor educacional e outras achavam que não tinha nenhum valor educacional. Jerry Franklin disse o seguinte: quando adultos dizem que não gostam de Barney, de certa forma nós tomamos isso como um elogio. Barney não é projetado para pais, enquanto Vila Sésamo é projetado para pais e filhos. Nós tomamos uma decisão consciente de tornar Barney simples. Não é um programa para os pais. Nós achamos que ele fala com elas no nível delas, que é em termos simples e com música. Acho que talvez no caso do Barney pegar um pouco pesado, eu acho que sim. Não era pra tanto, coitado. Vocês têm noção que tinha até um site, na verdade eu acho que ainda existe esse site, que era assim pra você destilar o seu ódio ao Barney, tá? É só pra isso mesmo que servia o site. Eu já falei aqui dos Teletubbies, ou se esse vídeo ainda não foi ao ar, ele irá ao ar. Falando a respeito de uma polêmica envolvendo o Tinky Winky. Aqui eu vou focar mais no caso de que muitos pais também não gostavam de Teletubbies e tinham um grande ódio pelo programa. Emily Ashby, da Common Sense Media, disse que embora os exemplos de brincadeiras cooperativas e a energia alegre do programa sejam gentis e agradáveis, os Teletubbies ainda eram irritantes para os pais. Alguns críticos também diziam que a linguagem dos Teletubbies poderia afetar negativamente a capacidade de comunicação das crianças que assistiam. Marina Krimar, uma professora de comunicação da Wake Forest University, disse em 2007 que crianças aprendem mais com um palestrante adulto do que com um programa como o Teletubbies. Esse ponto eu até entendo um pouco, porque eu já, quando eu era criança, eu achava, assim, um tédio. Eu imagino como era pros pais ter que ficar lá, né, com o seu filho assistindo os Teletubbies. Criança às vezes tem aquela fase que ela quer assistir um desenho, um único desenho, de manhã, de tarde, de noite. E depois ela nem quer mais saber daquele desenho ou daquele programa infantil, mas acontece. Então imagina os pais que tiveram que passar por isso com os Teletubbies. Já Paul McCann, do The Independent, disse que Teletubbies perturbava aqueles que automaticamente assumiam que o aprendizado progressivo e criativo é um absurdo da moda. Aqueles que acreditam que a educação deve ser estritamente disciplinada e funcional, mesmo quando você tem 18 meses de idade. Felizmente, o Teletubbies não é para eles, é para crianças. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar a respeito de Vila Sésamo. Sim, até mesmo Vila Sésamo já gerou algumas polêmicas. Um programa até então inofensivo, mas que já foi alvo de várias críticas. Inclusive, ele até já foi banido uma vez. E eu nem tô falando daquele episódio que era uma Lost Media, daquela bruxa, não. Foi um outro... Na verdade, nem é um problema, né? Mas tem gente com um cérebro desse tamanho aqui que achavam que era um problema Vila Sésamo ter um elenco com várias etnias diferentes. A gente sabe, né, que a missão do Vila Sésamo é atender a todas as crianças. E quando eles falam todas as crianças, são todas as crianças mesmo. Então, por isso que existem várias versões de Vila Sésamo ao redor do mundo. Isso aconteceu na década de 70, lá no Mississippi, e resolveram simplesmente banir Vila Sésamo porque no elenco tinham pessoas brancas, mas também tinham pessoas negras. E para eles isso era um problema, porque as duas pessoas, brancas e negras, estavam juntas atuando. Em 1970, a Authority for Educational Television do Mississippi baniu Vila Sésamo por ter um elenco racialmente integrado. Algo totalmente impensável nos dias de hoje, que aconteceu antes como uma decisão comum, para vocês verem como eram as coisas antes. As autoridades responsáveis pelos programas educacionais que eram exibidos nas emissoras estatais lá em Mississippi baniram Vila Sésamo, e isso durou mais ou menos uns 20 dias. Isso porque muita gente chegou e reclamou e falou, nossa, mas o que que tem, né? E eu também penso assim, o que que tem? Tem pessoa branca, negra, asiática, o que for, atuando juntas. Qual é o problema disso? Depois foi desbanido e ficou por isso mesmo. Mas as polêmicas não acabam por aqui. Lá por volta da década de 70, eles resolveram criar um personagem que representaria a comunidade afrodescendente dos Estados Unidos. E assim foi criado o personagem chamado Roosevelt Franklin. Mas esse personagem também causou uma certa polêmica. Muitos pais começaram a reclamar que o personagem ele tinha um estereótipo que poderia ser prejudicial. Porque muita gente poderia achar que toda criança com essas características
tem esse tipo de comportamento. Já na década de 70, muitos pais mandaram cartas para a produção falando para remover esse personagem ou alterar alguma coisa. Ao todo, ele só ficou 5 anos na Vila Sésamo, foi de 70 até 75, e por conta disso mesmo, né, desse comportamento do personagem, que resolveram removê-lo da série por completo. Outro caso também é relacionado ao personagem Funga Funga. Vocês devem se lembrar que nas versões mais antigas tinha o personagem Funga Funga. Eu não sei como é que era na questão do Vila Sésamo no Brasil, se era diferente, né, da versão original, mas aqui focarei na versão original. Na versão original, o Funga Funga, ele é como se fosse um amigo imaginário do Garibaldo, tipo, só o Garibaldo vê ele, e toda vez que o Garibaldo falava, ai, eu vi o Funga Funga, olha lá o Funga Funga, ninguém via. Ninguém assim acreditava nele, todo mundo descredibilizava o Garibaldo, e isso começou a gerar uma série de comentários, já lá na década de 70. Por quê? As pessoas não acreditavam no Garibaldo quando ele falava a respeito do Funga Funga. Funga Funga aparecia no programa, nós víamos o Funga Funga, mas as outras pessoas não. E muitos pais falavam que isso poderia descredibilizar uma criança quando ela quisesse falar alguma coisa, algum acontecimento mais relacionado aqui a abuso, aquele tipo de abuso. Na verdade, qualquer tipo de abuso é ruim para criança, né? Mas aqui deram mais ênfase para esse tipo de... Os pais falavam que o fato de ninguém acreditar que o Funga Funga existia poderia prejudicar uma criança, pensando que, ninguém vai acreditar em mim se eu falar que fulano tentou fazer alguma coisa comigo. A criança chega, conta para os pais e os pais não acreditam. Sendo assim, eles resolveram alterar essa história. Lá por volta de 1985, tem um episódio onde todos veem o Funga Funga, e aí eles deixam bem claro que eles acreditam no Garibaldo, eles pedem desculpa por não ter acreditado antes, e aí eles falam que de agora em diante, eles sempre acreditarão no que o Garibaldo fala. Big Bird, you have a right to be angry. I do? Yes, you do, because after all this time and we didn't believe you... From now on, we'll believe you whenever you tell us something. Yes. E o que dizem também é que na década de 70, bem nessa época, começaram a aumentar os casos desse tipo de... Então, eles percebendo essa situação, eles resolveram alterar a história. E vários pais também já tinham mandado cartas falando a respeito disso, que isso não é muito legal, porque a criança pode achar que o fato dos adultos não terem visto uma determinada situação, que ninguém vai acreditar nelas. Outro caso do Vila Sésamo que também começou a gerar uma certa controvérsia foi o caso do Come Come. Vocês lembram daquele personagem que ele comia um monte de biscoito? Eu não sei o nome original dele, eu sei que no Brasil ele era o Come Come. O que acontece? Na década de 70, 80, 90, tudo bem. Porém, na década de 2000, começaram a enxergar problemas nesse personagem. Porque os índices de obesidade infantil começaram a disparar nos Estados Unidos. Alteraram o McDonald's, fizeram várias políticas, né, para a criança comer de uma forma mais saudável lá nos Estados Unidos, inclusive alterando a forma que as crianças se alimentavam nas escolas. Ele se empanturra de biscoitos. Essa era a graça do personagem. E muitos pais começaram a falar que isso era errado, porque o país estava passando por sérios problemas relacionados à obesidade infantil e que seria interessante trocar os biscoitos por coisas mais saudáveis. E, de fato, essa mudança começou a acontecer lá por volta do final dos anos 2000. Ele ainda come biscoitos, só que ele sempre deixa claro, né? Tipo, eu como biscoito, mas eu também como comidas saudáveis, sabe? Fazendo meio que um balanceamento, né, do que vai comer. Quando essa mudança repercutiu na mídia, muita gente começou a falar que ele ia se tornar vegano, mas não é nada disso. O que vocês acham? Vocês acham que isso ajuda em alguma coisa? Teve também o caso da Katy Perry em 2010, que apareceria em um quadro com um elmo, mas após várias reclamações dos pais a respeito da roupa que ela estava usando nessa ocasião, simplesmente resolveram não exibir mais na televisão. O vídeo está no YouTube, o vídeo chegou nessa plataforma, mas não foi exibido em nenhuma emissora de televisão por lá.
Alguém aqui se lembra de mais algum desenho educativo nessa pegada Discovery Kids, Nick Jr., que causou alguma controvérsia, além desses daqui que eu já comentei com vocês? Caso você tenha mais alguma opinião relacionada a esse tema, pode comentar aqui também, porque eu acho que existem várias opiniões bem distintas a respeito desse tema, né, do que é bom ou não para o seu filho assistir. Como eu sempre digo, né, eu acho que cada família tem o seu modo de pensar, e isso depende muito de caso para caso, então tem pais que não vem problema nenhum do seu filho assistir Peppa Pig e outros sim. Eu acho que isso depende muito, por isso que aqui nesse vídeo, em nenhum momento eu fiquei julgando o que é certo, o que é errado, porque isso quem decide são os pais. Mas por esse vídeo é só, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!